Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. Muito bem-vindos hoje para o vídeo de número 195. Estamos meditando o livro do profeta Jeremias, capítulos 27, 28 e 29. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo de número 195. Estamos meditando o livro do profeta Jeremias. Existem alguns profetas que são profetas maiores, profetas mais importantes. Merece muita atenção o livro do profeta Isaías, do profeta Jeremias. Exige também uma atenção, um estudo bem aprofundado e com muita atenção do profeta Ezequiel. Todos os profetas merecem, mas esses eu penso que de uma forma especial. Hoje mesmo tinha uma pessoa que colocou um comentário, eu vi agora há pouco, o padre não respondeu, mas que alguém disse assim: Padre, por que o padre meditou até o capítulo 39 de Isaías? Mas Isaías tem 66 capítulos, alguém disse isso. Então eu tenho certeza que eu falei pelo menos em uns 2, 3 vídeos e um aprofundamento, e o padre vai repetir de novo. Nós estamos seguindo como método, não os livros por ordem do jeito que está na Bíblia, mas nós estamos seguindo como método a ordem que os livros foram escritos. Então nós pegamos a história ali antes da destruição da Samaria, dos reinos do norte, antes da conquista da Síria. Nós estamos caminhando, começamos ali pelo ano 750 mais ou menos com Amós, e depois nós vamos em todos os profetas até o período do exílio. Acontece que o livro do profeta Isaías ele foi escrito em 3 períodos diferentes. Tem um período que foi escrito antes do exílio da Babilônia. Tem um período, uma parte do profeta, esses capítulos de 1 a 39, antes do exílio. Depois, ali dos capítulos 40 até 55, foi escrito ou conta aquilo que aconteceu no exílio. Depois de 56 até 66 é depois do exílio. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando aqueles capítulos que foram escritos antes do exílio, porque nós estamos seguindo uma parte histórica. Depois, quando nós fomos estudar os profetas do exílio, aí nós pegamos ali dos capítulos 40 até o capítulo 55. E aí, quando nós fomos pegar os profetas depois do exílio, ali no finalzinho mesmo da história de Israel, aí nós vamos para os capítulos 56 e 66. Então, se alguém perguntou, se alguém ainda tem dúvida, fica tranquilo, o profeta Isaías vai voltar depois. Não seria mais fácil ler tudo, padre? Seria muito mais fácil. Mas não seria melhor ler tudo? Não seria melhor. Não seria melhor por quê? Porque nós estamos seguindo a história. Então aqui nós damos uma parada em Isaías, por quê? Porque aquele período da história que nós estávamos estudando, que é antes da conquista da Samaria pela Síria, ele termina ali no capítulo 39. E aí depois nós voltamos os outros capítulos, tá? Então nós temos aqui, o padre ele tinha 2 opções de fazer a meditação com vocês, a mais fácil e a melhor. Então tem 2 caminhos, eu escolhi aquela que eu considero a melhor, até sendo um pouco mais difícil, tá? Então nós pegamos Isaías, nós vamos ler agora Jeremias, e aí depois nós temos Lamentações, depois nós vamos para Ezequiel, então são os profetas maiores aqui. E quando nós falamos em Jeremias, o profeta que nós estamos estudando, é uma história muito bonita, muito tocante, ele vivia ali próximo ao templo, e até o capítulo 26, que nós terminamos ontem, vai mostrar Jeremias escrevendo, narrando, profetizando coisas que aconteceriam no exílio. Ele fala que o exílio aconteceria. Então, até o capítulo 26, ele vai anunciar, ele vai preparar, ele vai profetizar para um exílio que iria acontecer.
Ele diz de coisas que iriam acontecer no exílio, que o exílio seria uma realidade. A partir do capítulo 27 já é um pouco diferente. Ele já começa a dizer do exílio em si, daquilo que as pessoas viviam no exílio. Não é um anúncio do exílio. Até o capítulo 26 aconteceria o exílio. A partir do capítulo 27, ele começa a mostrar, a dizer aquilo que acontecerá no exílio. Às vezes do sofrimento, da punição, às vezes ele vai dizer depois, e principalmente amanhã nós vamos ver isso, nos capítulos 30 e 31, são livros mais de esperança, que dizem do retorno, que o povo, ele um dia voltará para a sua pátria, então é assim que acontece. Até o dia de ontem, o profeta, ele anuncia que o exílio acontecerá. A partir do dia de hoje, capítulo 27, vai mostrar como que será o exílio. Se alguém dissesse assim, padre, muito obrigado pelos vídeos, os vídeos são cerca de 20 minutos, resume aí de forma muito rápida, muito clara, muito objetiva os capítulos de hoje. Eu resumiria aqui mais ou menos em 2 minutos da seguinte forma. Nós estamos hoje nos capítulos 27, 28 e 29. Esses capítulos vão narrar aquilo que acontecerá no exílio. E aqui nós vamos ver um conflito entre Jeremias, que é o verdadeiro profeta, e alguns profetas falsos, que tinham comportamentos e profecias falsas. E estas pessoas, esses profetas falsos, eles diziam assim, não se preocupe, o exílio não acontecerá, e se acontecerá vocês vão voltar muito rápido, vocês não vão sofrer, Deus está do lado de vocês, não vai ter sofrimento. Então Jeremias, ele diz, não acredite nesses profetas, o exílio acontecerá. O sofrimento acontecerá, dificuldades virão. Então, não deem ouvidos para os profetas falsos que anunciam algo prazeroso, algo gostoso de ouvir, mas que está distante da realidade. Então é isso que nós vamos ver aqui nesses capítulos de hoje. Jeremias, ele questionando e até criticando falsos profetas que estavam dizendo aquilo que agradava o povo. O capítulo 27, nós vamos ver, começa com, parece que é mais ou menos com uma parábola, dizendo que Jeremias ele deveria pegar uma corda, deveria colocar essa corda próximo do seu pescoço, e aí ele teve uma visão do rei da Babilônia. E aí ele dizia que o rei da Babilônia iria conquistar Israel, que Israel iria sofrer, e aqui, como o padre disse, que estas pessoas não deveriam acreditar em falsos profetas, que a conquista de Israel seria um fato e não deveriam acreditar naquilo que eram profecias agradáveis, que Israel não seria conquistado pela Babilônia. Então aqui nos versículos 12 e seguintes fica muito claro que esta conquista ela acontecerá. Eu gostaria de ler para vocês, vocês poderiam ler, eu sugiro a partir do versículo 8, mas o padre vai ler só o versículo 14 para resumir tudo isso, mostrando na Bíblia, para resumir tudo isso que o padre disse até agora. Diz assim, não ouçais as palavras dos profetas que vos digam, não servireis o rei da Babilônia. Sim, é mentira o que eles profetizam, porque eu não os enviei, oráculo de Javé. Eles profetizam mentiras em meu nome, para que eu vos expulse e pereçais vós e os profetas que profetizam para vós. Então Javé dizendo assim através de Jeremias, não acredite, eles profetizam em nome deles. Vocês devem servir a Babilônia. Vocês vão sofrer. O exílio acontecerá. Depois nós vamos um pouco adiante, e aí Jeremias ele faz até alguns desafios para esses profetas e diz assim, se vocês são tão verdadeiros, tão bons profetas, diga que o templo ele não vai ser saqueado, diga que o objeto do templo vai voltar rapidamente para Jerusalém, porque Jeremias ele havia profetizado que o templo seria praticamente destruído, e de fato ele seria destruído, os objetos seriam levados para a Babilônia. Então ele diz assim, se vocês são profetas verdadeiros, profetizam que o templo, os seus objetos, eles não serão levados. Se vocês são profetas verdadeiros, profetizam que o templo ele vai ser preservado. E aí ele faz esse desafio. Naturalmente, esses profetas não anunciam isso, porque o templo seria destruído. No versículo ali 28, o padre poderia ler, e aqui eu escrevi aqui para mim mesmo, vamos ver? Às vezes dá para ler, dá para ler o que o padre escreveu aqui. Eu fiz uma estrela, escrevi ler,
Vamos ver se o padre vai ser obediente àquilo que eu preparei, ou se não, se eu vou dizer com as minhas palavras. Confesso que muitas vezes eu me sinto muito mais confortável em dizer com as minhas palavras, porque ganha fluência, é mais rápido, e como vocês estão fazendo a leitura, vocês vão ver aquilo que o padre está dizendo. Agora, no capítulo anterior, capítulo 27, o debate era com profetas falsos em geral. Agora, o debate é com um profeta singular, o nome dele é Ananias. Ananias, ele profetizava e ele dizia, olha, não vai haver sofrimento, não vai haver dor, a Babilônia rapidamente vai libertar as pessoas que vão voltar para Israel. E aí Jeremias diz, não, não, não. Isso é o que é bom ouvir, mas a realidade vai ser bem diferente disso. Então vamos lá, aqui são palavras de Ananias. Vamos ouvir? A partir do versículo 2. Assim diz Javé, Deus dos exércitos, Deus de Israel, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Veja, ele dizendo, fica tranquilo, quebrei o jugo do rei da Babilônia. Não vai ter sofrimento, não vai ter dificuldades. Então veja as palavras de Ananias. Quebrei o jugo do rei da Babilônia. Ainda 2 anos, e farei retornar a este lugar todos os objetos do templo de Javé, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, carregou daqui e levou para a Babilônia. Também Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e todos os deportados de Jerusalém, que foram para a Babilônia, farei retornar a este local. Oráculo de Javé, porque quebrarei o jugo do rei da Babilônia. Veja, uma profecia muito tranquila, muito boa de ouvir, muito gostosa. Olha, quebrei o jugo, quebrei o poder do rei de Jerusalém, do rei da Babilônia. Depois de 2 anos vocês vão voltar. Os objetos do templo vão voltar. Vocês terão paz, terão alegria, não terão dificuldades, terão apenas bênçãos de Deus. Então é muito bom ouvir isso. Mas Jeremias, ele diz, isso não é verdade. O que vai acontecer é muito diferente disso que Ananias estava dizendo. Então aqui nós temos as palavras de Jeremias. Aí Jeremias, para contrapor Ananias, ele disse assim, e o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias, diante dos sacerdotes de todo o povo que estava no templo em Israel, no templo de Javé. Veja, discordar de alguém em público é complicado. E aí Jeremias, na frente de todo o povo, de todos os sacerdotes, todos aqueles que estavam no templo, Jeremias, ele disse assim, o profeta Jeremias disse, amém, que assim faça Javé, que Javé realize as palavras que profetizaste, dizendo da Babilônia para trazendo da Babilônia para este local os objetos do templo de Javé e todos os seus deportados. Que Javé escute, que Javé realize isso, que Ananias disse. Contudo, escuta esta palavra que direi aos teus ouvidos e aos ouvidos de todo o povo. Os profetas que existiram antes de mim e antes de ti, desde tempo imemoráveis, profetizaram a muitas terras e a grandes reinos, a guerra, a desgraça e a peste. E o profeta que profetiza a paz, só quando se realiza a palavra do profeta é que será reconhecido como profeta que Javé realmente enviou. E aí o profeta Ananias tomou então os canzis do pescoço do profeta Jeremias e os quebrou. Então, Jeremias, ele trouxe alguns objetos no pescoço e aí ele falou assim, olha, esses objetos era sinal que Javé iria dar sofrimento, iria permitir dificuldades, a conquista da Babilônia, então era como se eles tivessem aqui alguns objetos de madeira no pescoço. E aí esse profeta Ananias, ele pega esses objetos de madeira do pescoço de Jeremias, ele quebra esses objetos, dizendo assim, não vai haver sofrimento, o exílio vai ser muito breve, só 2 anos. E aí Jeremias, ele disse assim, Javé, ele percebe esses objetos de madeira sendo quebrados, e agora ele coloca objetos de ferro. Ou seja, vai acontecer sim a dificuldade, o problema e o sofrimento. E aí, Jeremias, de forma muito clara, ele contradiz Ananias, ele diz aquilo que seria o sofrimento que o povo passaria. Isso daqui está no final do capítulo 28. Vejam. E o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias, escuta, Ananias, Javé não te enviou e tu levas este povo a confiar na mentira. Por isso assim diz Javé, eis que te retirarei da face da terra. Neste ano morrerás, porque anunciaste a revolta contra Javé. E o profeta Ananias morreu neste mesmo ano, no 7º mês.
Então aqui no capítulo 27 nós tivemos Jeremias dizendo de forma geral contra os profetas que faziam uma profetização, dizia profecias de um ouvir saboroso, tranquilo, que não teria sofrimento. E aí Jeremias ele diz, não, isso daqui está errado. Agora no capítulo 28 nós temos aqui um conflito que não é com profetas em gerais, mas diretamente com Ananias. Ananias, que era um desses representantes que tinha uma profecia adocicada, vamos dizer assim. E aí no final do capítulo 28, Jeremias ele disse, você está dizendo mentiras e você vai morrer. E aí Ananias, naquele mesmo ano, ele acabou morrendo. O capítulo 28 é isso, e aí no capítulo 29 nós vamos ouvir aqui uma carta aos exilados. Tem uma carta de Jeremias, ele escreve uma carta, Jeremias ele não foi para o exílio, Jeremias depois ele acabou, não sabemos se é deportado, se ele fugiu, o que aconteceu, mas dizem que ele morreu no Egito. Mas nesse capítulo 29 nós temos aqui uma carta de consolo, dizendo que aqueles que estavam no exílio deveriam servir o rei da Babilônia, deveriam ter fé em Deus, deveriam plantar, deveriam colher, deveriam ter filhos, deveriam ter a sua vida, ou seja, que o exílio iria demorar muito tempo e depois de 70 anos eles iriam voltar. Foi exatamente aquilo que aconteceu. Aquilo que Jeremias profetizou foi realmente aquilo que aconteceu. O conteúdo principal da carta, aqueles que quiserem ler, eu sugiro que vocês leiam o capítulo 29, dos versículos do 4 ao 14. Bem fácil aqui de perceber, esse é o conteúdo principal da carta. A partir do versículo 10 fica ainda mais clara esta carta. E aí, a partir do versículo 15, aqui também é muito interessante, do versículo 15 até o versículo 20, vai dizer daqueles que ficaram. Muitos acham que ficando em Jerusalém, ficando em Israel, eles teriam uma vida mais tranquila, teriam paz, não teriam sofrimento. Ele diz que o sofrimento seria ainda maior, que teria uma grande ruína, uma grande pobreza, que iriam pagar pelos pecados deles, porque eles não ouviram Israel. Então, eles não ouviram Israel, eles não ouviram Javé. Então, nesse capítulo 29, eu vejo assim em dois momentos diferentes. É a profecia de Jeremias. Primeiramente, ele fala para aqueles que estavam no exílio, que deveriam obedecer, aceitar, seguir a vida no exílio, que ele aconteceria, e deveriam se submeter ao rei da Babilônia. Porém, na segunda parte aqui desse capítulo 29, o texto, a mensagem é para aqueles que ficaram em Jerusalém, dizendo que eles iriam sofrer muito, e esse sofrimento tinha como razão o pecado que esse povo tinha cometido. Na última parte, podemos dizer aqui uma terceira parte deste capítulo 29, nós temos aqui a profecia de Seméias. Então, nós vamos ouvir aqui que Seméias era outro profeta, e é exemplo de Ananias, um profeta falso, um profeta que disse coisas que não estavam de acordo com aquilo que Javé tinha ensinado, e ele desagradou a Deus. Queridos irmãos e irmãs, novamente, recordando, dia de hoje, dia 195, nós começamos aqui nesse capítulo 27, textos, oráculos. Oráculos é profetização, oráculos é anúncio profético. Nós começamos a ouvir alguns oráculos de Javé através de Jeremias, dizendo da realidade já do exílio. O exílio aqui já acontece. Até o capítulo 26, ele dizia sobre o futuro, que o exílio aconteceria. Aqui, possivelmente, nesse momento aqui do livro, o povo Israel, parte de Israel, já estava no Egito. Então, no dia de hoje, temos 3 capítulos aqui muito tristes, muito pesados, dizendo que o povo iria sofrer no Egito, iria sofrer no exílio da Babilônia, iria passar por dificuldades, mas que aquilo era um momento que eles viveriam para pagar os seus pecados. E aí depois nos capítulos 30 e 31, que nós veremos amanhã, um pouco mais de consolo. Deus consolando, ajudando e mostrando que ele não deixaria o seu povo. Queridos irmãos e irmãs, like para cada um de vocês. Parabéns por perseverarem até aqui. Amanhã, capítulos 30 e 31 de Jeremias. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Segure na mão do Padre, o Padre segura na sua mão, na mão de Deus. Vamos adiante, já passamos da metade da nossa missão para este ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.